batalhando pelo conhecimento e principalmente batalhando pela vida, né? E não só a vida dos outros, né? Porque o médico, ele é um egoísta ao contrário, né? Nós estamos sempre batalhando pela vida dos outros e muitas vezes a gente esquece de batalhar pela nossa vida. Mas nessa conversa preliminar que nós tivemos aqui entre alguns colegas, eu fiquei feliz em saber, né? Fiquei, inclusive, aliviado em saber que muitos de nós já fizeram 1 ou 2 doses da vacina, o que é muito bom, né? Porque a gente tem que se cuidar. Deixo como uma nota de pesar, né, que não está aqui nesse momento para escutar, mas essa noite faleceu a mãe de um dos nossos colegas, do Dr. Montes, né? Então deixo o meu abraço, né, em nome da Sogante, né, a nossa solidariedade, e que o Dr. Montes possa, da melhor forma possível, nesse momento muito difícil, possa superar. Tá? Sem mais delongas, eu gostaria de pedir para o doutor Jorge Roberto Cantejo, nosso diretor científico, que faça as honras da casa com o meu grande amigo do Paraná, de Curitiba, o doutor Guilherme Murta. Que tenhamos todos uma ótima reunião. Doutor Cantejo. Obrigado, doutor Jacques. Boa noite a todos. Meus sentimentos ao Montes de família. Eu tenho o prazer de apresentar o doutor Guilherme Murta, médico do trabalho, mestre em ensino das ciências da saúde, professor convidado do MBA de Gestão Executiva da Fundação Getúlio Vargas e especialização em Medicina do Trabalho para a Universidade Federal do Paraná, com experiência de gestão em saúde corporativa e saúde suplementar. Ele vai nos brindar hoje com a palestra Promoção da Integração da Saúde Ocupacional e Saúde Suplementar Corporativa. Doutor Murta, com a palavra. Então, primeiramente, uma boa noite a todos. Para mim é um enorme prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o Dr. Jacques, o Dr. Cantejo e a diretoria como um todo da Sogante. Eu vejo que nós estávamos falando há pouco de uma forma descontraída, mas eu sinto, sim, uma sintonia enorme entre os nossos estados do Sul, né? Eu acho que a gente compartilha aí, talvez até por uma cultura de imigração muito semelhante, eu acho que a gente compartilha muitos valores aí e vejo que a gente tem, sim, essa afinidade natural, né? Então, para mim, é uma extensão da minha casa, tá? O Rio Grande do Sul. Tenho que aprender ainda muita coisa. O hino, por exemplo, eu ainda tenho que aprender. Mas que é maravilhoso, assim. Eu admiro muito os gaúchos por toda essa propriedade e esse amor ao próprio território, né? Eu acho maravilhoso e eu gosto muito de participar. Então, aqui reforço aí todo meu sentimento de honra mesmo de estar aqui hoje. Bom, em relação... Agradeço também a todos os colegas, né, antes de continuar, que, poxa, nós temos 42 pessoas que numa época de Covid, que sobrecarrega todo mundo, estarmos aqui aí 7h45 presente numa apresentação para tratar de um assunto ainda de medicina do trabalho, né, além do nosso tempo cotidiano aí de dedicação. Então, quero agradecer muito também os presentes. E agora eu vou compartilhar, então, a tela, como a gente estava comentando antes dessa abertura inicial, né? Vejo, sim, que é interessante a possibilidade aí da gente interagir por meio de perguntas e a gente conseguir, então, dialogar, né? Não ficar só um monólogo, mas isso daí ser reservado para o final da apresentação. Então, eu pediria, por gentileza, que à medida que a gente vá falando e as perguntas forem surgindo, que sejam, então, anotadas aí em paralelo e não deixem de fazê-la no final da nossa conversa. Tá bom? Então, vamos lá. Então, esse tema que eu acho que desperta um pouco de interesse, não é um tema que tradicionalmente a gente estuda, pelo menos na nossa formação, e mesmo na prática, né? A gente não tem, que eu digo os médicos do trabalho, né? Não tem um foco tão grande nessa área, que é a integração, então, da saúde ocupacional com a saúde suplementar, né? Com os planos de saúde. Então, normalmente essa relação ela é muito
muito estável no sentido de haver fluxos, né? Então, você encaminha um paciente para um especialista e depois o recebe, ou vai realizar, então, alguma ação dentro da empresa, e se a operadora tiver algo que o médico, de repente, tenha sabido da mídia, ele pode aproveitar. Mas nos últimos anos eu me dediquei muito a estudar e a aproveitar, talvez, de uma forma mais produtiva essa relação. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, é muito nítido, né? A gente teve a oportunidade aí de divulgar um pouco o nosso trabalho em algumas publicações, como artigos, e me parece muito nítido que a nossa área ela tem que ser muito mais do que o estrito cumprimento legal. A gente tem que superar o que é a nossa obrigação. A gente tem que realmente trabalhar, na minha visão, com uma performance aí mais interessante e aproveitar mais o nosso intelecto para direcionar então a empresa a uma visão que a saúde ocupacional é estratégica, que a saúde ocupacional não é simplesmente o cumprimento legal e assinar e carimbar aso, né? Que eu tenho plena confiança que todos os senhores concordam nessa visão. E, digo mais, a pandemia foi uma oportunidade para estender essa visão à empresa como um todo. Então, hoje, numa empresa, independente do que ela produza, com a pandemia, a referência sobre o que deve ser feito, como se posicionar dentro da pandemia, é o médico do trabalho. Ela é a referência em saúde. Então, eu vejo que a gente tem a oportunidade aqui de aproveitar esse momento, que é um momento terrível, mas tirar dele uma posição que é interessante, que é realmente nos projetarmos para sermos muito mais utilizados, tá? Muito mais utilizados dentro de uma empresa, né? Acompanhamento do beneficiário durante a jornada de vida, esse é um outro conceito. Então, quando entra um trabalhador, a gente faz o admissional, faz os periódicos e acompanha esse trabalhador durante a jornada de vida. E isso é interessante que aconteça também na operadora, que o trabalhador, que o beneficiário, né, como é chamado dentro de uma operadora, ele não vá só quando esteja doente, né, ele vá realmente para ser consultado preventivamente. E ao haver incentivo, então, sobre essas práticas aí, sobre as melhores práticas, as práticas de excelência dentro de uma empresa, a empresa também espera resultados aí que sejam muito adequados, né? Que ela realmente tenha um retorno em resultados daquele investimento realizado. E como que temos hoje, dentro da nossa realidade do país, o plano de saúde situado, então, dentro das empresas, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante é que o plano de saúde ele custa por volta de 13% da folha de pagamento na indústria. Então, imaginem que tudo que é pago na folha de pagamento, o correspondente disso, de 13%, vai para plano de saúde. Essa é uma mola propulsora da empresa de querer realmente rever essa situação para algo mais sustentável. Porque, se não bastasse esse valor, ano a ano, os reajustes são galopantes e distantes do IPCA, por exemplo, né? Então, essa gestão está sendo cada vez mais incentivada e valorizada também, acredito, no mercado, porque é de interesse de todos ter uma sustentabilidade com qualidade, evidente. A maior parte das empresas, então, investem numa gestão integrada de políticas de saúde e segurança e plano de saúde, e 70% aí dos brasileiros que têm cobertura para o plano de saúde, eles são cobertos através de empresas. Esse é um dado poderoso, tá? Então, a gente imagina aí que cerca de 70% dos beneficiários de plano de saúde têm esse benefício através da empresa. Para, então, ver qual que é o nosso papel que estamos dando assessoria às empresas nesse foco, né? Ver que a gente tem aí o alcance de uma parte muito representativa da população que está ligada a nós de alguma forma. E 73% das indústrias, então, optam por um modelo que é de coparticipação. A saúde, então, é a maior preocupação do brasileiro, isso já vem de um estudo pré-pandemia, então eu imagino que hoje esse percentual é muito maior do que esse. E, paralelamente, então, quando a gente fala em sustentabilidade, né, tem a parte dos custos,
e tem um motivo por trás desses custos também serem galopantes, né? Então, nossos fatores de risco, eles têm evoluído ao longo dos anos. Então, com exceção do tabagismo, que reduziu entre a população, os outros fatores de risco aumentaram. Vejam aqui que diabetes saiu de 5,5% da população com essa doença para 7,4%. Isso não aumentou só 2%, quase dobrou, né? Proporcionalmente, quase dobrou a população de diabéticos. De excesso de peso, a gente partiu aí de 42% para 55% da nossa população com excesso de peso, e a população com obesidade quase dobrou também, né? Então, se a gente começa a juntar, né, as pecinhas, a gente consegue identificar que a tendência a ter doenças crônicas não transmissíveis, né, doenças mais graves cronicamente, passa a ser maior com fatores de risco variados, né? E a gente identifica que não é por acaso, né, que 24% da nossa população é composta de hipertensos, tá? Por isso eu sempre indago quando eu vou em alguma empresa e me mostram o rastreamento, então um mapeamento epidemiológico, em que aparece lá 5% da população com doença crônica. Aí, quando a gente faz esses comparativos, a gente vê que tem que entender melhor essas diferenças, né? Se só a hipertensão já corresponde a 24%. É possível justificativas, com o perfil da população ser mais jovem, né? Tem várias justificativas possíveis. Normalmente, quando a gente entra nesse espectro, e muitas vezes, tá, o que a gente encontra é uma metodologia que não é a mais adequada de mapeamento. Então, normalmente é uma amostra que ela não é representativa para a população como um todo e que pode gerar, então, um resultado que não é condizente, talvez, com a realidade, né? Mas isso é legal para ter um parâmetro, tá? O Vigitel, na verdade, é um volume que tem vários parâmetros interessantes sobre a população geral, né? Exames preventivos, então, temos aí ainda espaço para melhorar as mamografias e o Papa Nicolau, e um fator que chama muito atenção em hábitos de vida é esse ponto aqui, ó, atividade de lazer em telas maior do que 3 horas, pessoal, por dia. Então, mais da metade da população se mantém aí em telas, no lazer, num tempo que é absurdamente alto. E digo isso que é alto, porque quando a gente vê atividade física insuficiente, sendo como 44,8%, né, quase 45% da população não faz, então, uma atividade física que seja adequada, né? E aí a gente entra no conceito, né, do que é adequado. Bastam 150 minutos por semana de atividade física moderada para você já ter uma atividade física que tem benefício aí bastante significativo, metabólico e cardiovascular. Então, quando a gente entra nesse fator, a gente vê ali que em 3 horas seria um tempo mais que o suficiente para que a pessoa tivesse uma atividade física adequada, né? Então, talvez a distribuição do uso do tempo seja algo que precise ser, talvez, mais enfatizado. E ainda tem gente, tá, que conduz veículo após ingesta de álcool, não é surpresa, mas aqui o percentual torna isso evidente. Sobre distribuição. Tá, então eu estou falando, acho que vocês já devem ter percebido, vários fatores aí que contribuem para esse perfil de adoecimento e de utilização dos planos de saúde. Então aqui a gente tem o material, todo esse material tem as fontes, aqui vocês fiquem, por favor, à vontade, depois, se quiserem se aprofundar. Mas esse material é muito interessante e representativo. Ele mostra a evolução das doenças crônicas de prevalência por faixa etária. Então, no geral, aí 70% da nossa população não tem doença crônica. Mas quando a gente vai vendo as faixas etárias, a gente percebe nitidamente uma curva de aumento para ter doenças crônicas à medida que a idade avança. Eu acho que isso é senso comum, mas choca um pouco quando a gente vê os percentuais. Identificar de 50 a 64 anos, só 35% das pessoas não têm doença crônica, é algo que chama muito atenção. E aí a gente vai para o outro extremo, né? Com mais de 3 doenças crônicas, quase 20%, né, da população tem. Então, chama atenção e isso explica, sim, em parte, a parte da utilização, tendo em vista que a população também tem ficado cada vez mais madura, né? Essa situação torna-se evidente, né, quando a gente observa também quem mais está contratando o plano médico hospitalar. Então, aqui é um gráfico,
Essa fonte é bem interativa, bem bacana, que é o IESS Data. Então, tem diversos gráficos dinâmicos, é um BI, né, que é disponibilizado. E ele mostra, então, que no último trimestre disponível, tá, os beneficiários de plano de saúde, com 59 anos ou mais, passam de 7 milhões de pessoas. E, juntando todas essas peças que eu falei, a gente observa aqui o custo per capita. Então, o custo per capita por faixa etária, ele segue uma curva que é exponencial, com exceção dessa faixa etária, né? Essa curva é exponencial. A gente vê aqui que o custo per capita, por exemplo, entre 59 e 64 anos no Brasil, é de R$ 5.827. Tá? E com mais de 80 anos, passa aí a mais de R$19 mil. Muito bem. Qual outro ponto aí que dá para a gente refletir a respeito da utilização, né, relacionada à saúde suplementar? E, em paralelo, eu tenho falado sobre saúde suplementar, porque essa relação aí é direto com a empresa, né? A maior parte das pessoas tem um plano de saúde pela empresa. E vejo que o médico do trabalho tem uma oportunidade de atuar nessa interface, de atuar entre o que o plano de saúde tem feito e o que a empresa tem feito, e juntar essas duas pontas. Tá? Então, aqui um exemplo, né? Como que as consultas são feitas nas especialidades, né? Então, em todas as especialidades, a gente vê que tem a clínica em primeiro lugar, depois a gineco, pediatria, oftalmo, trauma e assim por diante. Né? Um conceito que tem sido muito utilizado atualmente, e não é por acaso, é o conceito do médico generalista ser um médico de referência, né, para a população. E a especialidade que tem personificado isso é a medicina de família. Né? E tem um sentido isso. Hoje o cuidado ele é fragmentado. Na época, não sei a idade, né, dos senhores, mas dependendo da idade na época dos seus pais ou dos seus avós, talvez vocês lembrem que a gente tinha um médico que era de referência. Alguém da família ia num pronto-socorro e falavam que tinha que operar, opa, antes de operar, vamos falar com o Dr. João da Silva, para ver se ele chancela ou não esse procedimento. E esse movimento de ter um generalista, ele está voltando a essas origens, né? Um médico que é teu de referência. E que, sendo sincero, a literatura aponta que resolve 80% dos casos. Tá? Caso que precisa ir para outro especialista, ele é minoria. Ele sempre vai existir, mas ele é minoria. Não tem sentido um paciente com amidalite precisar ir no otorrino, né? Antes de passar com um clínico e tentar um tratamento inicial. Mas é isso que a nossa cultura, então, ela tem estimulado. Essa fragmentação ela é péssima para utilização. Então, o que a gente vê, né? Exames que são pedidos em duplicidade, situações redundantes, perda de segmento. Então, o que fez o cardiologista, ele vai no endócrino, por exemplo, ele não sabe o que o cardio fez. E aí, de repente, passa até uma medicação que já foi passada e não deu certo. Essa fragmentação aqui, ela só é importante quando esse encaminhamento, né, só é importante quando realmente é um caso que chegou num limite que o generalista não dá conta. Então, aqui eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Assim, né? O cuidado hoje na saúde ele é muito fragmentado. Nesse gráfico, então, a gente consegue entender uma outra situação em relação à saúde suplementar que vale a pena. Aqui, nesse gráfico de quantidade de procedimentos, ele traz, então, a frequência que são realizadas, então, como o próprio nome diz, né, os procedimentos. Então, de todos os procedimentos, 15,4% são consultas médicas ambulatoriais, 4,1% consultas médicas de pronto-socorro, e assim por diante. Tá? Então, de todos os procedimentos, 0,6% são internações. E aqui, do outro lado, a gente vê qual o correspondente dessa frequência se traduz em custo. Então, dos 0,6% das internações de frequência, estão 44,8% dos custos de tudo que custa no plano de saúde, 44,8% são internações. Tá? Então, essa que é a correspondência, e estão até nas mesmas cores, né? Para a gente identificar, em cores semelhantes, né? Para a gente identificar uma correspondência com a outra. Né? Então, a gente vê lá que a parte médica, e a gente vê muitos colegas até falando sobre isso, né? Poxa, mas o médico, então, ele é responsável, ele trabalha bastante, tudo, ele é responsável
por aí 15% dos custos vão para o médico, na verdade, é o que ganha só 15%. Né? E para esse argumento, primeiro, é verdade, né? 15% aproximadamente vão para o médico, 14,1% aqui, mas tem um outro aspecto, né? Tudo é gerado a partir da consulta, né? Então, se ele foi fazer uma internação, foi porque o médico indicou. Se ele foi fazer um exame, foi por indicação médica. Então, apesar de ser esse percentual, todos os outros percentuais têm origem na indicação do médico. Então, vale a pena a gente refletir sobre essas distribuições e saber que isso existe. Então, o que a gente tem de desafio, tá, para sustentar, então, essas questões relacionadas aos planos de saúde dentro das empresas? Então, por um lado, os procedimentos estão aumentando de uma maneira bastante relevante. Se a gente vê aqui que de 2014 a 2019, teve um aumento aí de 20% dos procedimentos realizados. Tá? E, nesse mesmo período, a gente teve queda de 6% do número de beneficiários. O que resulta, então, num desequilíbrio. Né? A gente tem despesas que são crescentes, que é o custo, saltou aí de 105 para 179 bilhões. A gente tem uma frequência de procedimentos que aumentou também em 20% nesses 6 anos. E, em contrapartida, ou seja, as despesas aumentaram e as receitas que vêm dos números de beneficiários diminuíram. Isso torna a sustentabilidade difícil. Ambulatoriais, pronto-socorro e médio, então aqui são as consultas, a gente tem então aquilo que eu falei de frequência aumentando e de procedimentos, aqui eu divido essa frequência entre consultas, então o beneficiário em média no Brasil faz 5,9 consultas por ano, sendo que 4,7 são em ambulatório e 1,2 em pronto-socorro. Pronto-socorro a gente vê que se manteve aproximadamente constante, tendo um crescimento, sim, as consultas ambulatoriais. E os exames, olha só que interessante isso, como explicar isso, né? Que de 2014 a 2019, cada beneficiário realizou, então, em 2014, 14 exames no ano, tá? Se a gente for dividir numa média, e em 2019 chegou a quase 20%, 20 exames no ano. Como explicar esse aumento? O que aconteceu de 2014 a 2019 para o médico subir, então, a régua de pedir tantos exames a mais? Se, de repente, a formação, acho que de todos, é que a clínica é soberana, né? Então, o que aconteceu? Se fosse 2020, 2021, talvez a gente pudesse depositar uma responsabilidade na pandemia. Mas aqui eu não estou colocando esse sentido, né? A gente está vendo aqui pré-pandemia. Então, como que a gente consegue justificar isso? E a evolução também, as taxas de internação também crescendo nesse mesmo período. Então, o que eu quis trazer todos esses dados, né? Para a gente pensar esse cenário, né, de aumento e de dificuldade de sustentabilidade e o nosso papel dentro da empresa nisso. Cada vez mais a gente vai ser chamado a ter uma interlocução da empresa com o plano de saúde, para entender o cenário que está acontecendo. E eu acho que é importante a gente ter essas bases para entender de onde que saiu essa dificuldade, né? Então, por exemplo, tem outras oportunidades aí de avaliação, internações, por exemplo, né? Você vê que neoplasia, que é um custo muito alto, né? Teve uma variação de um ano para o outro aí de 0,7%, que de um ano para o outro é bastante razoável, né? Entender. Mas a quimioterapia sistêmica, na produção ambulatorial, aumentou de um ano para o outro 7,7%. Como que a gente vai explicar isso, né, de um ano para o outro? E aí não estou tirando nenhuma conclusão, tá? Estou só levantando a questão para a gente pensar. Então, em resumo, né, quais são os fatores contributivos para o aumento desse custo médico? E aí não é custo do médico, né, é custo da operadora, né? Então tem envelhecimento populacional, aumento dos fatores de risco, aumento da frequência de custo, desperdício e fraude. Tem um estudo do IESS, né, que é um instituto aqui do Brasil que produz, realmente estudos mais consistentes, que ele indica que cerca de 19%, aliás, 21% de tudo que é gasto na saúde hoje no país, saúde suplementar, vem de desperdício ou fraude.
Isso é muita coisa, tá? Eu quero acreditar que a maior parte é desperdício, né? Mas no estudo ele coloca como resultante dos dois fatores. E aí, desperdício, assim, exame laboratorial, por exemplo, tem estudos aí dizendo que 40% dos exames realizados não são nem buscados pelo paciente, tá? Bom, incorporação de novas tecnologias sem critério adequado. Então, para que ter um robô na sala operando, né? Qual que é a vantagem disso em relação ao tratamento habitual? O robô, claro, pode ter algumas vantagens em alguns procedimentos, mas simplesmente a presença do robô não garante um melhor tratamento. Então, qual que é a diferença de desfecho em usar uma tecnologia? Eu citei o robô, mas podem ser outras várias, então uma medicação nova que saia, né? Qual que é a vantagem de usar isso em relação ao tratamento de referência, né? Hoje a gente vê que nova tecnologia, em geral, é visto automaticamente como algo positivo e é implementado, né? Isso, em geral, traz custos adicionais. Judicialização, então procedimentos que estão extra-rol, que o beneficiário entende que tem direito, então ele entra com pedidos judiciais, e não é raro serem concedidos, né? Então isso entra num custo que não estava previsto pelo rol. Modelos de remuneração, então um modelo de remuneração que é predominante no mundo, tá? E no Brasil é difícil ver uma exceção, é o modelo fee for service, que na medicina do trabalho também existe, né? Em alguns casos, que é a remuneração pela frequência, ou seja, pelo volume. Você atende uma consulta, ganha, sei lá, R$100. 2 consultas, 200, 3, 300, 4, 400 e assim por diante, né? Não interessa se a consulta vai trazer benefício ou não, ganha por consulta. Esse mesmo raciocínio vale para procedimento cirúrgico. Fez uma cirurgia, ganhou pela cirurgia, a equipe, o hospital, todos os envolvidos, e se houver uma intercorrência, a reinternação e há uma geração de mais contas que vão remunerar uma vez mais, né? Então, a premiação ela não é pela qualidade, tá? Ela é uma premiação por frequência. É um modelo que tem sido repensado no mundo inteiro, né? Para que a frequência esteja aliada à qualidade, para então dar uma remuneração até melhor para os colegas, mais aliada à qualidade. Saída de beneficiários. Então, isso a gente já falou, né? Muita gente que não... Cerca de 3 milhões de beneficiários a menos de 2014 para cá. Falta de utilização de medicina baseada em evidências e com custo-efetividade. Então, isso está fervilhando hoje em dia com a Covid, né? O que remédio que funciona, qual não funciona, quais argumentos para usar ou não determinada medicação. Então, isso se evidenciou agora, né? Mas é algo que já não é recente. Então, por que está sendo empregado, está sendo pedido exame, por exemplo, né? Por que você pede um exame qualquer? Qual que é a diferença de um exame de rastreamento para um exame de diagnóstico? E isso talvez nem sempre esteja tão claro, né? Rol DNS crescente e falta de cooperação. Então, e aqui eu acho que entra a nossa parte, que é realmente estar dentro como um desses stakeholders, dentro da empresa, como uma referência para ajudar nessa gestão, com qualidade e, na consequência da qualidade, uma sustentabilidade. Então, vemos, então, essa diferença, né, de modelo tradicional para o atual. O modelo tradicional, a operadora olhava para o seu umbigo, a empresa olhava para o seu umbigo e os processos de saúde, às vezes, corriam em paralelo, tudo isso. Hoje eu coloquei indivíduo, mas serve também como populações dentro de empresas, então micropopulações, né? Tem particularidades específicas e elas é que devem ser atendidas, né? O centro é o paciente, o centro é a população cuidada. Então, a minha empresa fica na região norte de Porto Alegre e o plano de saúde é espetacular, mas ele é espetacular para a região sul. Então, para a população da região norte, ele não é tão espetacular, né? Então, aí é que está centrado, então, nessa realidade que precisa acontecer. E, bem, então, isso a gente já falou um pouco. E agora o princípio da coordenação do cuidado. O princípio da coordenação do cuidado vem juntar muita coisa que eu falei antes em uma linha só. Então, o beneficiário ou o funcionário, né, entra na empresa e desde o momento que ele entra na empresa, ele faz o admissional. Esse paralelo poderia ocorrer na operadora de saúde.
Desde que ele entra na operadora de saúde, alguém da equipe de um cuidado entra em contato para entender, então, o status de saúde desse indivíduo. E, de começo, de partida, orientar o que deve ser feito. Ah, a pessoa é diabética e não se trata. Poxa, vamos, então, chamar ele e convidar para um acompanhamento. Tem fatores de risco e realmente não muda hábitos de vida. Então, a partir daí, já deveria ter esse acompanhamento. Então, a partir desse momento, então, esse beneficiário, esse paciente, esse colaborador com um plano de saúde, né, teria, então, um médico de referência. E esse médico faria acompanhamento de toda a jornada do indivíduo. Então, ele foi para um hospital, por exemplo, né? Quando ele sair do hospital, ele deveria retornar, então, essa equipe que o assista, essa equipe do cuidado, que, então, ia entender por que ele foi no hospital, o que deu de errado, de repente, algum tratamento que estava sendo feito cronicamente, mas desregulou, assim, né? Então, o vínculo com o hospital acabou, mas o vínculo com o médico que o acompanha nunca deve acabar. Então, ele deve retornar, então, a esse profissional e fazer os ajustes necessários. Essa é uma forma que vincula, então, a um profissional, como eu falei, um generalista, mas não necessariamente um médico de família. Isso pode existir aqui, a interface, sim, na minha visão, é importante, com nós, né, com os médicos do trabalho. E aí tem outros aspectos, né, de mercado, né, se isso é possível ou não, quanto tempo eu tenho disponível na semana, né, às vezes também não dá para fazer milagre. O médico está 3 horas por dia numa empresa que ele tem que levantar a bola, cabecear e ainda defender no gol, fica difícil fazer muita coisa mais, né, eu entendo. Mas esse é um modelo que seria muito interessante ter essa participação do médico do trabalho. E isso pode acontecer desde que a empresa veja a saúde de uma maneira estratégica, veja a saúde com valor, né, e não só como um custo. Bem, a qualidade de vida é uma outra situação que eu vejo que é possível que os colegas, então, tenham essa interface e mostrem o quanto isso é importante para a empresa, e acho que o Covid veio para levantar essa bola. Nunca vi antes, e ano passado existiu isso, uma diretoria de saúde mental, né, saúde emocional. Em uma grande empresa aí do país, eles elegeram uma diretoria só dessa área ainda da saúde. Então, eu vejo que isso está acontecendo progressivamente, sabe? Acho que está despertando esse interesse. Então, tem várias ações aqui, eu não vou me alongar em cada uma delas, tá? Mas tem várias ações de qualidade de vida e saúde que podem contribuir, então, com essa sinergia. O que tem que considerar antes, então, da intervenção, né? Tem que ter um instrumento certo para fazer a coisa certa, senão não adianta. Então, tem que ver a cultura da empresa, o status que está a saúde corporativa, o momento econômico também, claro, do país, né? Quando é possível não investir, e muitas vezes nem é preciso investir, tá? Muitas vezes é só redistribuir custos. Às vezes, dá um exemplo simples, né? Tem um exame específico que é pedido no PCMSO para muitas pessoas fazerem, e ele é um exame que não tem necessidade de ser feito, não tem uma indicação tão precisa. Se ele for retirado, vai ter uma economia gerada que pode ser reaproveitado em algo diferente disso. Então, às vezes é só realmente rever alguns processos e conseguir redistribuir esses recursos. Aumento propício da mudança, então, claro que tem que ver no momento que a empresa está aberta, então, para conversa, e como disse, acho que o Covid é um momento que talvez tenha trazido essa reflexão. Relação de hierarquia e entendimento com a diretoria, não adianta terem as melhores ideias, elas ficarem dentro de um consultório da medicina do trabalho, tem que ter oportunidade para expor isso. E como que na empresa é batido o martelo, né? Se é centralizado em alguém, ou se as decisões são colegiadas e passam por múltiplas esferas, né? Quando é algo centralizado, normalmente é mais rápido. Por outro lado, quando a decisão é colegiada, ela é uma decisão mais robusta, né? Então, cada um tem suas características. Mais robusta e, assim, mais longeva, normalmente. Oportunidades, então, da saúde suplementar com a saúde ocupacional são diversas, tá? Então, desde um rastreamento, por exemplo, uma campanha do Outubro Rosa, então câncer de mama, né? Poxa, de repente a operadora pode facilitar, então, a adesão, diminuir coparticipação ou disponibilizar, então, um mamógrafo portátil para que seja realizado até na própria empresa. Como que é feito o monitoramento, por exemplo, dos crônicos? Poxa, eu tenho vários hipertensos aqui, será que eles estão fazendo o segmento na operadora, né, ou não? Casos complexos também. Diagnóstico,
isso nem se fala, né? Então, né, tem uma doença interna que você deseja, então, encaminhar para aí sim, para um especialista, para aprofundamento. Se houver uma relação próxima, esse movimento de ida e de retorno da contrarreferência passa a ser mais rápido, mais eficiente. Atendimento a acidentes de trabalho, então fluxos de onde deve ser atendido, o que é feito quando ele vai ser atendido. Aqui no Covid, né, grupos de risco, quem que é grupo de risco? Né? Será que esse caso aqui, que só porque ele é hipertenso, ele corresponde a grupo de risco? Ou eu não sei bem desse caso, eu preciso saber como que está o funcionamento, então, por uma ultrassonografia, para identificar também se ele tem algum distúrbio de ritmo, um mapa, né, ou um Holter que você queira se aprofundar. Então, nessa interface também a operadora pode ajudar. Gestão de afastados, o afastado ele é afastado a partir da empresa, mas saindo do portão da empresa não se sabe muito bem como que vai ser, então, essa evolução. Tendo alguém do outro lado que possa ajudá-lo a se restabelecer, é também um ponto positivo. Programas de qualidade de vida, campanha e programas. Então, aqui é um conceito que eu insisto muito em sempre dizer. Acho que não adianta muito você ter uma campanha de saúde se você não tiver uma continuidade. Mesmo exemplo da mamografia. Então, mulheres é muito importante, então, fazer a mamografia, previne de câncer de mama. Acabou a palestra, uma mulher olha para a outra e fala, ok, é importante, mas aonde que eu faço? Como que eu faço? Quanto que é a minha coparticipação para fazer? Então, se não tiver dentro de uma campanha um direcionamento, é possível que seja infrutífero. Né? Como manejar, então? Então, é fundamental ter uma equipe tecnicamente preparada. E essa análise técnica, até então, era algo que tinha muita carência. Então, eu tive a oportunidade, aí, desde 2019, a dar alguns cursos sobre esse assunto específico. E sempre que eu ia dar algum curso sobre essa gestão técnica, né, da sinistralidade, do ponto de vista da empresa, vinham os colegas e perguntavam sobre referência. Né? E, honestamente, a gente tem referências mais da parte legal, tá? Então, como que é o contrato, a lei 9656, o que rege, a ANS, o que são nas resoluções normativas, o que dispõe sobre carências, sobre, por exemplo, o aposentado ter ou não direito ao plano, então questões legais puramente. Mas questões de gestão, de uso do plano, como ele é usado, qual a curva, por exemplo, etária de uma população, e o que isso representa de tendência de custo, nada disso, eu pelo menos nunca identifiquei algo que pudesse nos ajudar tanto. Então eu acabei desenvolvendo várias técnicas para isso, de forma empírica, que se mostraram realmente verdadeiras na utilização. Tá? Foi então que eu decidi montar um livro, que eu lancei em dezembro do ano passado, com essa visão mesmo, que eu acho que o médico do trabalho pode utilizar. E, para minha felicidade, esse livro foi um best-seller da Amazon por alguns dias, né? Dentro da categoria de medicina. Foi muito interessante, porque me demonstrou mesmo essa carência desse conhecimento, que para o médico do trabalho é um diferencial. Como eu falei, a gente, em geral, não é treinado a fazer esse tipo de abordagem, né? Até porque temos muitas outras demandas dentro da empresa. Mas vejo que isso é um diferencial competitivo. Porque, por um lado, pouca gente domina isso, e, por outro lado, as empresas estão cada vez mais interessadas em quem domine. Então, a gente passou, então, de algo... a gente propõe, né, passar de algo passivo, de receber relatório sobre utilização anual ou a cada 6 meses, para acompanhar isso de maneira horizontal, né? Todos os meses, então, entender o que está acontecendo, propor melhorias, né? E aí tem vários pontos, né, que a gente coloca, em que a gente parte desde um conteúdo básico até um conteúdo mais avançado. E o livro é curto, tá? Tem umas 100 páginas. Então, como que são os conceitos, né? Aqui eu sei que a gente está muito avançado já, a gente começou a reunião só, o Dr. Jacques e o Dr. Quentejo, eu peço licença, porque eu acho que a gente começou a reunião, eram 19h40 ou 19h45. Então, acho que eu ainda tenho mais uns minutinhos aí antes das perguntas. Então, o que nós temos aqui? Né? Sinistro per capita. Então, aqui é o que cada pessoa ligada à empresa custa por mês de utilização. Tá?
Ticket médio, qual o custo da mensalidade por pessoa? Sinistralidade é a receita total, ou seja, você somando todos os custos per capita para a empresa, né, que é um valor que ela paga por mês. Isso vai somar e dar a receita total. E o sinistro per capita, somado de todas as pessoas, né, de dentro de uma carteira corporativa, então resulta em que a carteira gastou. Quando você divide, então, o sinistro pela receita, você tem esse termo chamado de sinistralidade. Por si só, então, a sinistralidade não significa muita coisa, porque ele é o quociente de duas coisas. Ele é o quociente de tudo que se arrecada e de tudo que se gasta. Se a empresa arrecada pouco e gasta pouco, ela vai ter uma sinistralidade que também não vai ser tão baixa. Se ela gasta muito e recebe o normal, ela vai ter uma sinistralidade muito alta. Então, é interessante ver sinistralidade, e é um termo que é usado no mercado, mas é importante sempre entender as receitas e despesas para depois chegar a alguma conclusão. Break-even é um outro conceito que é o ponto de equilíbrio. Se você gasta 100 e ganha 100, a operadora sai no prejuízo. Porque ela não gasta só o 100, ela gasta o 100 mais aluguéis, mais impostos, mais funcionários, mais pessoal de limpeza, mais desvalorização de imóvel. Então tem uma série de outros custos e, claro, tem a margem ainda de lucro, né? Então o break-even é esse ponto de equilíbrio. Ele varia entre 70% e até no máximo 80% de toda a arrecadação. Então a empresa paga para a operadora 100 mil reais, então de 70 a 80 mil reais estaria no equilíbrio. Aí é contratual, né? A partir disso seria prejuízo. Tá? Então esse termo se chama break-even. Aporte, quando existe no contrato, né, de um ano para o outro, se entra nesse prejuízo que a gente falou, então a empresa pagaria uma diferença em comum acordo com a operadora, ou se não for em comum acordo, então vale o que está realmente no contrato. Né? VCMH, isso é inflação médica. Deixa eu ver, aqui é o último, então eu vou explicar rapidamente. O VCMH, que é conhecida como inflação médica, ela é um cruzamento dos dois itens que eu falei num slide anterior. Ou seja, frequência de uso. Então, a pessoa, um cenário ali tem 10 hemogramas. Tá? Então, se num ano teve 10 hemogramas e no outro ano teve 11, você teve aí um aumento de 10% na frequência. E você utiliza nessa fórmula, além da frequência, o custo. Se esse hemograma custava R$10, e no próximo ano ele custa R$11, então ele aumentou 10% de um ano para o outro. Essa razão entre a frequência e custo resulta, então, nesse valor que é a variação do custo médico hospitalar. Essa variação, ela não é equilibrada com a inflação, e aí eu vou usar o IPCA, né, como exemplo, porque a métrica é diferente. O IPCA, ele considera valores, tá? Então, quanto que é o quilo da batata, aumentou no mês, aí o da cebola diminuiu no outro mês, tem inúmeros, então, itens no IPCA para se considerar, então, no final de todas essas contas, do que subiu e baixou por valor, o resultante. E é evidente que quando você tem centenas de itens dos mais variadas categorias, você tem uma tendência ao equilíbrio. Então, por isso que o IPCA ele é menor, né? O VCMH, além do custo, que dificilmente você tem uma redução expressiva, como você tem, por exemplo, com a sazonalidade da agricultura, numa ampola, numa seringa, você não vê uma deflação. Né? Então, os valores unitários, eles tendem a estar iguais ou aumentar. E, como a gente mostrou aqui de uma forma exaustiva, talvez até, as frequências, ou seja, a quantidade de exames por consulta, a quantidade de consultas por ano, isso tem aumentado progressivamente. Quando cruza as duas coisas, resulta, então, num valor que é muitas vezes superior à inflação. Tá? Então, daí o VCMH ter essa característica. No mundo inteiro ele tem essa característica, tá? Não é só aqui no Brasil, mas aqui é muito expressivo o degrau. O VCMH, por exemplo, o último que tem disponível foi de 14% em um ano. E o IPCA, nesse mesmo ano, estava em 2,3% aproximadamente. Né? Então, esse aumento é muito expressivo.
Gatekeeper é o último termo aqui que eu vou usar, que é o porteiro, né, a tradução, que é ter um médico, então, um generalista, por exemplo, como pré-requisito para ele avançar para um especialista. Isso acontece no SUS. Então, a pessoa, para ir antes no endócrino, tem que passar numa unidade de saúde para depois ser encaminhado. E acontece também nos planos, nos serviços de saúde de países mais desenvolvidos, né? Na Inglaterra, por exemplo, você tem o GP, que faz esse mesmo papel. Esse conceito de gatekeeper tem tomado também o mercado da saúde suplementar. Tá? Tem sido cada vez mais prevalente. E aqui eu encerro, então, a minha humilde participação. E eu acho que agora a gente vai ter, de repente, a possibilidade de conversar um pouquinho a respeito disso. Doutor Cantelli, por favor. E, doutor Guilherme, parabéns, a brilhante exposição. Temos perguntas. Alguém está gerenciando isso, Jacques? Não, elas estão aqui. Eu posso fazer como é que se diz? Eu posso ser o vetor. De campo. Tá? A primeira pergunta, então, doutor Guilherme, parabéns pela apresentação, foi muito explanatória. Eu até gostaria de comentar o seguinte: eu tive, há muito tempo atrás, né, uma experiência de um fellow fora daqui, em que eu estava na ponta mais tecnológica, né, e, de fato, as pessoas só tinham acesso ao serviço especializado se o GP, né, o General Practitioner, que seria o nosso médico de família, pudesse fazer o referenciamento. E eu creio que nós, brasileiros, nós estamos muito mal acostumados, aproveitando, inclusive, o exemplo que o doutor Murta deu, né, de uma simples amidalite precisar recorrer a um otorrino, quando, na verdade, você sabe que a capacidade de resolução de um clínico na porta, um gatekeeper, vamos usar essa própria expressão, é acima de 90%, né, e o especialista que deveria ser utilizado somente em casos que realmente o especialista precisa. Mas, enfim, um dos colegas, o Dr. Anderson Yuji Takahashi, perguntou para o Dr. Murta, né, qual o modelo de remuneração que o senhor considera o mais adequado? Seria o fee for service, ou pay for performance, ou capitation? Enfim, se puder explicar um pouquinho para nós cada um desses conceitos. O fee for service já foi explicado, né? Qual seria o modelo mais adequado ou mais aceito nesse momento atual? Primeiro, obrigado pelo Dr. Canterge aí pelas palavras, tá? Agradeço muito. Essa é uma fatia de conhecimento que eu acho que a gente, como médico do trabalho, tem que se apropriar cada vez mais. Então, eu faço questão aí de, sempre que tem oportunidade, e o Dr. Jacques abriu essa porta gentilmente, para realmente a gente poder mostrar essa opção aí para os colegas que entenderem adequado. Sobre sobre o Dr. Jacques aí, Dr. Jacques, sempre é bom ouvir o senhor falando em inglês, viu? O seu sotaque é muito legal. É bem bacana, realmente é muito interessante, eu sempre aprendo com o senhor. Depois o senhor conta a história que eu sempre gosto de contar, não vou contar aqui, né, do livro lá, do prêmio e tal. O Dr. Jacques aí ele é muito, muito humilde, assim, muito reservado nisso. Em inglês com o Joel Santana, viu? Olha só, a Joel Santana. O Dr. Jacques tem um prêmio Jabuti, pessoal. Prêmio Jabuti por tradução de um livro técnico. Então, mais do que isso, não tem jeito. Por isso que eu fiz questão de falar. Obrigado. Mas voltando à pergunta, tá? Então, qual que é o melhor modelo, né? Antes de responder, eu acho que é legal eu deixar todo mundo, talvez, na mesma percepção, tá? Fee for service, eu já falei. O pay for performance, eu comentei rapidamente, né, a opção, que não só a frequência, mas a qualidade do serviço prestado entraria nessa composição do rendimento. Então, vou dar um exemplo. Fiz uma apendicectomia. Beleza, se fez a apendicectomia, é esperado que aí nos próximos 60 dias você não precise reoperar, né? Você espera que a pessoa opere, pelo menos num curto espaço de tempo, se possível pela vida inteira, né? Mas pelo menos num mínimo espaço de tempo, você não precise reintervir. Não tem uma internação, por exemplo, em relação a isso. Então, se tiver uma internação, você não tem esse pagamento aí que seria adicional para uma boa performance.
Então, isso vale também se fez uma cirurgia de joelho. Não é esperado que aconteçam intercorrências? Mas é esperado conforme a literatura, né? Não é esperado acima do que existe de indicador de literatura. Se passa do limite, então há uma penalização pelo resultado, né? Então, esse que é o modelo de Pay for Performance, tá? Ele visa um rendimento melhor para o médico, que realmente for cada vez mais competente, tá? Então, é meritocrático o Pay for Performance. O capitation, esse mesmo exemplo da apendicectomia, poderia ser usado para captação. Então, você tem um pacote que o médico e a equipe, o hospital, enfim, é remunerado. E aí não interessa se ele vai ser reinternado, se ele vai usar 10 pacotes de gás ou 40, 5 ampolas de dipirona ou uma, o pacote é o mesmo. Isso que é captação. Consulta de pronto-socorro. Por captação, vamos estipular um valor que é R$120. Se precisar fazer uma tomografia, está dentro dos R$120. Então, o modelo de captação tem essa característica, tá? Então, respondendo a tua pergunta, Anderson, na minha visão, Pay for Performance é o melhor modelo, tá? Só que a implementação disso não é simples. No Brasil, eu conheço eu pelo menos, né? Conheço um serviço que isso funciona bem, porque eles montaram um hospital só para isso, que é o Oswaldo Cruz. O Hospital Oswaldo Cruz montou uma sede na Vergueiro, que desde a implementação ele deixou claro esse modelo de remuneração. Mudar um modelo que funciona como fee for service para outro modelo é complicadíssimo, né? A gente enfrenta aí uma resistência até dos colegas pela insegurança de quanto eles vão ganhar com essa diferença, né? Não sei se eu respondi. Com certeza. O nosso colega de diretoria, o Ricardo Pena, formulou uma pergunta com duas, digamos assim, com duas fases, uma pergunta bifásica. A primeira, além de ter, obviamente, elogiado essa excelente apresentação, a pergunta dele é a seguinte: como é que o Dr. Murta veria, então, as inovações e a tecnologia dentro da área de interface, ou seja, naquela interface medicina do trabalho e medicina assistencial? E, particularmente em relação a isso, ele coloca uma coisa que está muito em voga e muito discutido, que é a telemedicina. Deixa eu complementar a pergunta do colega. A gente sabe que nos Estados Unidos, nos grupos que a gente participa ou recebe e-mail, sempre tem recrutamento de médicos nos Estados Unidos para atuar especificamente em telemedicina. Está muito mais adiantada que aqui. Então, como é que fica essa interface, doutor Murta? Então, vamos lá, acho que são duas questões que são separadas, né? Primeiro, é a interface da inteligência artificial, com essa interface, talvez utilizando essa interface da medicina do trabalho e saúde suplementar, né, que ele colocou como medicina assistencial. Então, eu vejo isso de uma forma espetacular. Tem uma empresa que talvez vocês tenham visto, é uma empresa que eminentemente ela é de tecnologia, com um braço na saúde ocupacional, tá? E agora ela recebeu um investimento de R$200 milhões, né, para aprofundar esse tipo de correlação. Não tem como negar, se você sabe o histórico do paciente dentro de uma empresa, atestados, absenteísmo, doenças crônicas, que a gente tem condição de fazer um diagnóstico situacional 100% da população. Ela entra, desde a hora que entra, tem que passar por um admissional. Se a gente não tem quantos hipertensos, diabéticos, obesos, fumantes, a gente tem que rever nosso fluxo, porque é possível ter. A gente pode ter isso porque a gente pega esses dados, pode pegar esses dados em todas as consultas, né? Então, imagine uma operadora tendo esse dado, tá? E, por outro lado, a empresa tendo dado do que acontece fora da operadora. E aí não é curiosidade, tá? Isso tudo é por uma continuidade e evitar a fragmentação da informação. Agora, o maior obstáculo para isso, que conceitualmente é importante, é a regulação dessa compartilhamento, tá? Os dados de saúde, eles são considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, segundo que, pelo menos a minha percepção, quando eu leio essa lei, que eu já li dezenas de vezes,
só podem ser compartilhados dados identificáveis com autorização do paciente. Então, não é automaticamente pegar o banco de dados da empresa, da operadora, juntar os dois, e aí é com a inteligência artificial. Infelizmente, ou felizmente, né, isso não pode ser feito. Tá? Isso se houver identificação nominal. Tá? Então, é algo que é preciso, acho que, se evoluir. A lei também é muito recente, né? Aqui no nosso país, está sendo ainda discutido como que é a melhor forma de aplicar, mas eu acho que essa questão de privacidade, que é extremamente legítima, né? Acho que ninguém aqui queria ter uma operação que fosse constrangedora, que a empresa soubesse, ou uma internação num hospital psiquiátrico, e aí você vai e os teus colegas estão sabendo. Então, acho que essa questão de privacidade ela é legítima, mas é algo que deixa essa relação de interface um pouco mais delicada. Tá? A segunda pergunta sobre telemedicina, eu acho que a telemedicina com certeza veio para ficar, não tenho dúvida nisso. O que eu tenho algumas reticências é como ela é aplicada. Telemedicina é uma ferramenta. Tá? Eu não acho que ela pode servir para todo quanto é tipo de especialidade e tudo quanto é tipo de situação. Achar que pode se fazer um pré-natal por telemedicina é impossível. Como que você vai fazer uma palpação abdominal ali da gestante, saber a posição do bebê? Não tem como, né? Tem coisas que estão longe da telemedicina. Outras situações eu acho que são possíveis, sim, serem realizadas. Né? Então, você atender um quadro que é compatível, por exemplo, com uma infecção urinária, né? Sem febre, sem outros sinais, com características típicas, talvez possa ser feito por telemedicina. Então, tem alguns grupos de patologias, eu acho que é possível, sim. E no mundo inteiro isso é feito. O que eu vejo que é difícil comparar é que em alguns países, como você citou, talvez Estados Unidos, né, Jacques? Israel, então, nem se fala. Eles têm mais recursos que só o audiovisual. Nos Estados Unidos tem programas que eles recebem uma maleta que permite fotografar a garganta, filmar, né, a membrana timpânica, auscultar o coração, tudo isso à distância. Tem uma empresa que vocês podem até consultar, que produz um produto chamado Tyto-Care. Tyto-Care a pessoa compra pelo eBay, lá, pelo Amazon, pela Walmart, vem uma sacolinha desse tamanho, que tem tudo isso que eu falei para vocês. Acho que está $200. Você compra isso e acabou, entendeu? Há muitas coisas que não seriam compatíveis com a telemedicina são. Então, eu acho que a telemedicina está começando, está engatinhando, muita coisa não dá para fazer. Como fazer uma perícia por telemedicina, né? Um exame ortopédico por telemedicina. Então, tem muita coisa que vai ser difícil alcançar. Mas outras eu vejo que é possível. E eu acho que esse caminho de evolução ele vai naturalmente ocorrer. Ter dispositivos auxiliares, então, para viabilizar uma avaliação mais aprofundada de casos. Fica à vontade, doutor Jacques. Perfeito. O colega Fábio Cunha pergunta qual a sua opinião sobre os programas de autogestão em saúde e se ainda é uma possibilidade com esses avanços que a gente tem visto na medicina. A autogestão tem uma previsão específica lá na ANS, tá? E uma dessas possibilidades, tem várias, tá? Tem hospital filantrópico, tem várias opções para existir autogestão. Mas na empresa, isso seria justificado não por finalidade de lucro, né, e sim finalidade de gestão mesmo, e de evitar, talvez, desperdício, mas ela só é viável quando o contingente populacional é muito vasto. Porque senão você vai precisar de uma equipe para fazer todo o trabalho, desde o faturamento das contas, auditoria de contas, relação com credenciados, tudo isso tem que ser construído, como se você, empresa, fosse uma operadora de saúde, igualzinho. Então, é um processo que, dentro de uma empresa, eu não consigo enxergar profissionais que sejam capacitados para isso, ou seja, teria que se montar uma estrutura ou terceirizar essa atividade, o que também é delicado, né? Porque aí é o dado da empresa indo externamente, o dado de saúde. Então, eu vejo que a autogestão ela existe em enormes corporações e isso é enfatizado muito em organizações governamentais, né? Em serviços privados. Então, empresas públicas ou autarquias que têm lá uma fundação, normalmente é isso que se chama,
do nome da empresa que faz a autogestão. Eu não vejo como algo, do ponto de vista corporativo, como usual, e nem vejo como melhor opção, tá? Para ser sincero. Perfeito. Só um pouquinho aqui que eu vi o Ricardinho aqui na área. Ô, Ricardinho, bom te ver aqui, cara. Nosso vice-presidente sul da Lente, né? Lógico, reverencio aí, o Ricardinho é figuraça. Figuraça. Alguém gostaria de fazer mais alguma ponderação, alguma pergunta? Doutor Murta, gostaria de complementar alguma coisa? Um abraço para todos. Isso. Doutor Guilherme, Ricardinho, tudo bem? Tudo bem, um abraço a todos aí. Abraço. Doutor Guilherme. E ver todos aí. Eu tenho uma pequena experiência na área de plano de saúde. Pequena. Tá? Muito pequena. É do teu tamanho a experiência. Isso. Não é do meu tamanho a experiência, é do teu tamanho a experiência. Tu elencasse algumas condições que levam ao aumento desse plano de saúde. Por exemplo, aumento da sinistralidade. Por exemplo, a faixa etária, que é o envelhecimento da população. Isso é irreversível, né? A população vai ficar cada vez mais velha com novas medicações, novos tratamentos. Isso é irreversível. Mas para a empresa, eu acho que isso não muda muito, porque eu não vejo as empresas trabalharem com pessoas mais velhas. Eu vejo trabalharem com pessoas mais novas. Então, no plano familiar particular, eu acho que isso tá importante, mas no empresarial, não. Segundo, me parece que a história da fraude e do desperdício, que é a parte principal que se tem que trabalhar. Tá? Essa que é a parte principal, porque realmente o que é feito de exames desnecessários, dinheiro posto fora em tomografias, em ressonâncias, é uma coisa absurda, uma coisa realmente absurda, é impagável isso aí. Na parte de medicina ocupacional, eu acho que cabe ao médico do trabalho realmente um fator essencial para contribuir para a diminuição de custos. Só que a diretoria dessas empresas operadoras não entendem isso. Elas não sabem o que o médico do trabalho faz. É um desconhecimento. Elas pensam que o médico do trabalho é um mero emissor de atestado de ASUS. Elas não sabem realmente o trabalho que existe dentro da empresa. Então, eu acho que devia se focar, tentar ensinar, eu não sei como também, tá? Mas tentar trabalhar nas diretorias dos planos de saúde para fazer essa interface com o médico do trabalho. Doutor Canterge, eu acho que as suas colocações foram muito adequadas, tá? Então, em relação ao último ponto que o senhor citou, eu concordo, eu acho que falta realmente essa visão, que vejo que está sendo melhor desenvolvida, tá? Mas eu acho que falta essa visão de entender o universo corporativo como algo específico dentro dos clientes das operadoras de saúde, tá? O médico do trabalho, doutor Canterge, é como eu tenho insistido, assim, eu acho que a gente não é... O médico do trabalho faz muita coisa dentro da empresa e com bastante complexidade e propriedade, tá? Mas a formação sobre saúde suplementar não é algo usual. Então, o médico do trabalho também tem que se formar para entender como é a realidade no plano de saúde, né? Como que acontece para fora da empresa. E como é a realidade do plano de saúde que assiste a sua empresa. Porque também há variação entre os fornecedores diferentes. Um plano de saúde vertical, por exemplo, ele tem uma possibilidade de padronização interna muito maior do que um que é só de credenciados, né, em geral. Então, tem outras desvantagens também. Acho que cada situação é única. Por isso que eu digo que é importante avaliar situação a situação. E o médico do trabalho tem que fazer o seu papel, na minha visão, de entender esse assunto.
porque não é tão frequente que se entenda na profundidade. O outro ponto que o senhor citou de envelhecimento populacional, ele é em geral, tá, doutor Canterdi? Quando eu mostrei ali o slide, ele ficou nítido o aumento, né, da população com plano, e a população com plano, ser individual ou corporativo, é questionável, mas eu lhe digo que, partindo do pressuposto que só 20% de todo mundo que tem plano de saúde no país é individual, e a tendência de curva ali para o aumento, né, da população com maior idade, né, ele vem crescendo, eu diria que com certeza acontece nas empresas, mas talvez não seja tão nítido, né, porque a gente vê a população de trabalhador. A média etária, certamente, se a gente vê há 30 anos atrás e agora, dos trabalhadores, ela aumentou, né? A gente tem trabalhadores mais maduros, tem várias iniciativas que promovem, inclusive, trabalhadores com muito mais de 60 anos. Aonde que a gente vai aposentar? Pelo INSS com 60, não vai mais não, né? Então, assim, entra para onde? Para o mercado de trabalho. Então, vejo que essa realidade aí, ela tem que estar mais presente na nossa vida. Dessa visibilidade, da onde a gente consegue chegar. Volto a insistir. Esse assunto eu acho que é de interesse das empresas que tenham alguém forte do seu lado que possa ter como aliado técnico. Tá? E eu acho que o médico do trabalho é essa figura. Aproveitando o ensejo, né, um colega que está conectado também, o colega Fábio Krebs, que é presidente da Associação dos Peritos da Justiça do Trabalho, seja muito bem-vindo, médico, né, médico do trabalho, inclusive, né, ele ponderou um fator que complementaria isso, que é a questão do aumento da vida útil do profissional de saúde, né, do médico, em relação às operadoras de saúde também. Né? Não Sim. Só os pacientes, mas os médicos, os prestadores, né? A gente se inclui nessa conta, né? Com certeza a gente se inclui nessa conta, não tenho dúvida. Eu, pelo menos, também quero chegar, sei lá, 70 anos trabalhando, né? Se Deus quiser, acho que a gente tem que se preparar para isso, com certeza. É verdade. Eu acho que teria mais uma questão aqui, também levantada pelo Anderson. Ele pergunta o seguinte: qual seria a melhor medição da intervenção em saúde no ambiente do trabalho? Aí ele usa as siglas que pouca gente conhece, ROI ou VOI. Como é feita a avaliação? Eu não sei se poderíamos dar uma explicaçãozinha sobre isso antes, né, com relação às avaliações. Então vamos lá. O ROI é o retorno sobre investimento, tá? Return over investment. Então o ROI eu vou falar uma concepção bem direta, assim, que é fácil de enxergar. Eu pago R$10 para um serviço médico. E, com isso, eu evito de ter um adoecimento que custa R$100. Então, eu tive um retorno de R$90, porque eu gastei 10 e voltou 90. Isso é ROI, tá? Essa proporção que significa o ROI. O valor já é mais... O VOI é valor sobre investimento. É value over investment. Então, você não considera só esse retorno financeiro. Você considera outras variáveis que vão gerar, então, um resultado que ele é financeiro, mas não pode ser depositado em uma só análise. Então, nesse mesmo exemplo que eu citei, eu paguei R$10 para o médico, mas, ao mesmo tempo, eu também investi em uma divulgação de hábitos de vida, eu investi numa educação em saúde, e eu, de repente, forneci o remédio gratuitamente. Então, esse dinheiro que voltou, ele não é de uma só ação, eles são de várias. E o VOI, ele tem esse propósito. Né? O que eu convido aí o colega Anderson, se tiver interesse, os demais também, a edição da revista CIPA desse mês, janeiro, fevereiro, eu escrevi um artigo para eles que fala especificamente sobre o ROI. Em saúde, eu não sou muito favorável ao ROI, porque você não é uma relação de A para o B. Você tem um monte de variável de confundimento. Eu investi num programa de vacina contra a gripe, e com isso eu evitei X atestados de um ano para o outro, e esses atestados aí representaram um retorno sobre o meu investimento. Mas espera aí, de um ano para o outro pode ter tido diminuição da incidência de influenza no Brasil inteiro. Você não pode dedicar só a um fator. Ou
de um ano para o outro, a minha população, a minha média etária populacional mudou. Isso não está sendo considerado no ROI. Então, o ROI, ele, quando entra em saúde, essa relação de 1 para 1, de A para o B, ela, em geral, não é verdadeira. Tem muitos fatores que podem interferir num resultado sem que necessariamente sejam derivados do fator original. Tá? Então, não sei se eu fui claro, mas fiquem à vontade, tem ali, até no meu LinkedIn também tem um artigo que eu escrevi sobre isso. Inclusive, é uma outra forma, desculpe, mas talvez valha a pena a gente aqui se conectar pelo LinkedIn, né? Então, todo mundo que tiver, ou que gostou, que quer entrar em contato, me adiciona aí que a gente vai mantendo um papo aí sem ter tempo para acabar. Né? Que eu sei que aqui o tempo corre. E eu testemunho porque eu costumo ler os artigos do Dr. Murta no LinkedIn. Então, realmente... que honra! Que honra! Honra minha. Dr. Canter, já dizer alguma coisa? Tá bem. Dr. Guilherme, agradecemos profundamente pela brilhante exposição. Estamos às ordens, a Sogante está às ordens, qualquer coisa que o senhor precisar. Um bom final de semana a todos. Quer falar alguma coisa, Guilherme? Eu quero agradecer de novo. Olha, me sinto muito honrado. Quero agradecer ao Dr. Canterge, o Dr. Jacques, o Dr. Ricardo. Quero agradecer aí todo mundo que esteve presente, a todos os presentes. Né, Uma pergunta que fizeram, Dr. Murta. Como comprar o livro? Sim. Eu vou ser bem sincero, pessoal. Escrever livro e imprimir o livro, pelo menos para mim, não cabe no meu bolso. É muito caro aqui no país, sabe? Então, eu só consegui fazer digital ele, tá? Então, se vocês escreverem ali Guilherme Murta Sinistralidade, no Google, vai aparecer o link da Amazon, tá? Daí já aparece o link direto, tá bom? E, assim, livro não é para ter lucro, tá? Eu só tive prejuízo e eu acho que eu vou ter. Realmente para... então... É para divulgar mesmo o conhecimento, que eu acho que vale a pena, sabe? Um pouquinho que a gente aprende, se a gente conseguir dividir com os outros, eu acho que é isso que vale, sabe? Então, eu fiz o livro nesse propósito, não é nenhum outro. Mas, por favor, fiquem à vontade, espero que vocês gostem. Também. Um abraço a todos aí. Um abraço a todos, boa noite, bom final de semana. Boa noite. Obrigado, um abraço, muito obrigado, Murta. Grande abraço. Muito obrigado. Cuidem-se todos. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. E só que quer falar.